Ó, Massa. pronto, tá gravando agora. Salve, salve. Estamos aqui com o Fábio Trumer, vocalista da banda Ed, da lendária banda Ed, né? Formada no final da década de 80. E a gente está fazendo essa série aqui, que é os 30 anos do movimento Mangue Beat, né? A gente está estabelecendo diálogos com pessoas que foram agentes construtores de todo esse movimento aí. E Fábio é uma figura extremamente importante para a época e para o hoje também, né? Dentro da cultura e da música brasileira. Fábio, tudo bem? Tudo Você... bem. Eu, como brasileiro, nesse momento, o tudo bem é na medida do possível, né? Mas estamos aqui bem, assim, a saúde, comendo, morando, que é coisa que a maioria parece não estar podendo fazer. E eu me dou como privilegiado por estar podendo fazer isso, mesmo trabalhando com cultura que atualmente vem sofrendo grandes golpes. Parece que querem que ela não seja uma escola educadora, a grande escola educadora brasileira, né? Porque o Brasil é um país que a grande vocação dela é a cultura, sua identidade e tal, e eu me acho privilegiado de estar podendo, e eu acho que o Mangue Beat foi um aval muito forte para ter credibilidade para poder estar hoje aqui trabalhando e falando que estou, na medida do possível, bem. Isso, perfeito. E você é filho de Olinda também? Sou nascido em Olinda, sou da primeira geração de maternidades olindenses. Na época, ou você nascia de parteira em Olinda, ou você ia nascer no Recife, no hospital. E aí começou as maternidades exatamente na minha geração. Eu sou um dos primeiros bebês de maternidade da cidade de Olinda. Mas Olinda e Recife, a gente costuma dizer, para mim sempre é uma região metropolitana. É como se fosse bairro do Recife, o maior bairro do Recife, assim. Embora tenha sua cultura própria, muito para quem é do lugar já acha que é bem diferente. Recife e Olinda, assim, tem características bem diferentes. E é uma cidade bem bacana porque, como eu falei antes, ela tem a cultura como um dos seus pilares, e as pessoas realmente vivem a cultura e dão importância à cultura na cidade. Pois é, parece que esse terreno a água de Olinda era bem fértil, né? A gente viu nascendo a mangue ali vários frutos ali nascendo no final da década de 60. Você deve ser do final da década de 60, início de 70, né? Início de 70. E, E e, aí, é bem isso aí que você está falando, mas eu tenho uma explicação para isso, que eu chamo de história, uma sorte histórica e geográfica. Histórica por ser de uma época onde eu acho que o Caldeirão cozinhou a matéria-prima cultural. Se teve tempo para isso acontecer, porque a cultura se dá num tempo diferente da nossa existência, se demora mais. Então, eu acho que eu peguei essa época que esse grande caldo cultural chegou num ponto onde a gente podia identificar a diversidade e mais do que isso, fazer linhas, canais de comunicação entre as diferenças culturais. Então, eu sou dessa geração, entre aspas, de misturas ou de vivências com a coletividade cultural. Geográfica, por ser Recife, Olinda, é uma ponta de Brasil, onde, quando não se existia avião e etc., se chegava de barco e se chegava por ali. E as viagens eram longas da Europa, de África e América do Norte, etc. E tinha que se parar ali um tempo. Por exemplo, o horto botânico tinha que tirar as plantas que traziam da Índia, ou sei lá de onde, e plantar, deixar elas crescerem para depois espalhar ela pelo Brasil. E foi assim com o meio ambiente e foi assim também com a cultura. Muita gente chegou por ali. Darwin passou por ali, porque era um porto que ele precisava parar e passou uns dias por ali.
Então é isso, esse geográfico por conta dessa sorte de ser um lugar onde as pessoas do mundo inteiro sempre pararam e passaram. E isso somou com a cultura que veio a ser a cultura local e a expressão do povo local. Então, isso nos deu mais recursos, né, para a gente formar a nossa identidade cultural. E eu acho que o meu trabalho é um reflexo bem disso, é diverso, diversificado, porque eu acho que a gente tem, e falo isso não só enquanto pernambucano, o baiano tem muito também, que é esse privilégio de ter acesso a tanta cultura, né? E sem barreiras, assim, a cultura afro e sua multidiversidade, a cultura europeia, a cultura índia, enfim, as festas populares. Junto com isso, a gente também, por ser uma espécie de colônia, a gente sabe muito bem o que acontece fora do país culturalmente, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, que são líderes mundiais nos mercados fonográficos da vida. E a gente sempre foi expert nisso, né? Sabe muito bem. Tem brasileiro que conhece melhor a música americana do que muito americano músico, assim. E o brasileiro é só um cara que é fã de música. E esse recurso que a gente tem, eu acho que não dá para ignorar. Pelo contrário, a gente tem que afirmar, porque é uma riqueza nossa, que não é todo mundo que tem a oportunidade de ter um cardápio tão diverso de delícias para escolher, e tudo de graça. É só você ter um convívio social, cultural com ela, e você vai estar assimilando essa informação, esse saber. Então, é disso que eu falo quando eu falo que é uma sorte histórica, geográfica, ter nascido ali nesse momento e poder fazer uma carreira em cima de uma diversidade tão grande, tão importante e de tanto valor. E ainda tem tanto a ser explorado, né? A gente está trabalhando aí há 33 anos e o que a gente sente é que ainda tem muito mais coisas a se conhecer, a incorporar no nosso trabalho, o que é fundamental para a gente não parar no tempo e ficar repetindo o que já fez. Muito bem, muito bem. Muito boa o seu preâmbulo aí. E Fábio, você não é de Rio Doce, não, né? Lá de Olinda? Não, embora eu frequentei muito Rio Doce, tenho grandes amigos, eu sou de Bairro Novo. Bairro Novo, quando você está em Olinda, tem a Cidade Alta. De um lado é o Recife, que geralmente é a vista que você tem, e Bairro Novo é o outro lado, que você geralmente não vê do Alto da Sé, porque é exatamente o Horto Botânico, o outro lado, e ele é fechado e você não consegue ver, a vista é sempre para Recife, mas se você conseguir olhar para o outro lado de Olinda, da Cidade Alta, é Bairro Novo, o primeiro bairro. Bairro Novo, Casa Caiada, Jardim Atlântico, Rio Doce. Aí depois começa outro município que é Paulista. Aí vem Janga, Pau Amarelo, Maria Farinha, Ilha de Itamaracá, e aí então segue. Você é do bairro de Mabuse, né? Mabuse é de seu bairro. Acho que Mabuse Mabuse é um amigo meu, cara, antes de eu ter banda. Mabuse, na verdade, foi um consultor meu muito forte no início, quando eu estava começando a fazer música. E eu mostrava para ele e tal, e a gente ficou amigo. Eu vivia na casa dele ouvindo, porque Mabuse a gente muito novo, ele tinha coleção de David Bowie. Eu conheci Pixies e Sonic Youth com Mabuse. A turma em Olinda do Sul era mais hardcore, Dead Kennedys, Circle Jacks e etc. E com Mabuse, um Jorge Ben, escutei muito Jorge Ben. Mabuse realmente é um cara que tem um conhecimento fora da curva. E já tinha nessa época, ele é mais novo que eu, e nessa época fazia uma diferença a idade, de 4 anos de diferença. Eu tinha uns 17, ele tinha uns 14 anos, 13. Mas ele já tinha um conhecimento e já me emprestava livros e já comentava sobre tudo. E ele foi a primeira pessoa que me falou assim: a banda é muito legal, mas vocês precisam de um letrista urgentemente. E isso mexeu comigo mesmo, porque era difícil arrumar um letrista, não tinha na cidade, e eu não sabia, nunca tinha feito letras, estava começando a tentar fazer letras. Mas isso me deu um alerta assim, que eu precisava realmente aprender
da maneira correta a fazer letra, e eu responsabilizo ele por conta dessa crítica que ele fez. Eu vou É pedir um amigo pausa para querido, você. é um cara que eu Pausa admiro só de até um hoje. segundo, pode ser? Claro. Um segundo, só que eu vou resolver uma questão aqui com meu filho, que ele vai dar uma saída. Me perdoe, só um segundinho. Eu vou aproveitar, vou pegar um copo d'água também aqui. Tá, valeu, Fábio. Então, mantendo aqui a batida, né? A gente estava falando de uma figura aí dentro da arquitetura desse movimento Mangue que foi importante, que é, por coincidência, enfim, é do mesmo lugar seu, né, Fábio? Ele é de Bairro Novo, ali, de Casa Caiada, de Olinda. Casa Caiada. E vai ser um cara importante nessa construção, não só sua, da banda Ed, de Fábio como pessoa, como vocalista, como da própria Nação Zumbi, do próprio Chico, né? Porque ele era um cara nosso que, por exemplo, ele foi o cara que juntou Olinda com Candeias, porque 04, Renato L., o irmão do Renato também, que é um cara da sensibilidade musical, dos movimentos musicais, era um pessoal que nos ensinou o que era um manifesto, para que se via um manifesto, como se dava um manifesto, por que se dava. E Mabuse era um cara da literatura também, lia demais e me apresentou o anarquismo, me apresentou a literatura, ficção científica. Era um cara que a família era de intelectuais, assim. O cunhado dele, Paulo Santos, escreveu um livro que eu acho fantástico, que é A Noiva da Revolução, que conta essa história da nossa tentativa de revolução republicana. E tem uma passagem na Bahia, é muito interessante esse livro, e na Bahia era o vice-reinado e tal, e foi quem recebeu do rei a obrigação de acabar com a revolução e aí vem o Leão Coroado, algumas denominações de maracatus e tudo que vem de personagens dessa época. Então ele era um cara que tinha esse lastro aí que para mim foi fundamental, porque eu acredito que o Mangue Beat é de certa forma um movimento intelectual também. É aquela coisa do Josué de Castro enfim, com todo o espectro cultural que depois Chico foi pesquisar do mestre Salustiano e etc e tal, do maracatu rural, do que o Ciba e outras pessoas trouxeram à tona. É um trabalho intelectual também, de movimento, de conhecimento da cultura local, da pesquisa da cultura local, que até então não tinha sido mapeada ainda. As pessoas só conheciam por vê-las e muitas vezes nem viam, apesar de passar na sua frente fazendo barulho com uma multidão, e as pessoas eram incapazes de ver porque não era tido como alguma coisa de valor, né? E o Mangue Beat veio e disse: olha, isso é bonito, isso é importantíssimo para a nossa formação enquanto identidade nacional, e isso, além de tudo, é uma riqueza que a gente tem sem tamanho, né? E foi só o Mangue Beat começar a mexer nesse território, o mundo inteiro se voltou para a gente, e a gente nunca tinha tido esse tipo de atenção, mesmo com grandes nomes, Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Quinteto Violado, e alguns outros, Geraldo Azevedo, enfim. E veio através disso mesmo, dessa riqueza cultural, e a gente se tocou disso. É uma pena que não foi suficiente para consolidar no Estado um mercado próprio, diferente. A gente ainda é meio arcaico nisso. A gente ainda vive um momento que o Estado é como se estivesse fazendo favor às pessoas que trabalham com cultura, dando um dinheirinho aqui e acolá, e não vendo o real valor que é você alavancar uma cena como em Pernambuco foi alavancada. E todos os níveis de vivência, de sociais e tudo foi alterado para melhor dentro do Estado por conta de alavancar a cultura. Todas as oportunidades que surgiram a partir disso, e
o colonialismo deve ser dentro das pessoas, dos gestores, da maioria delas, realmente uma coisa muito forte, porque nem assim, hoje, que são os grandes políticos, deram um jeito de transformar isso de novo num produto, entre aspas, de segunda categoria ou terceira, e voltar a importar modelos de festas, de festas de mercados, como é que eu vou chamar? Do entretenimento superficial e não necessariamente do entretenimento que usa uma cultura para poder deixar marcas na pessoa. Você hoje, eu brinquei muito, por exemplo, usando o exemplo da Bahia, nos anos 90, eu ia para uns carnavais fora de época e brinquei ao som do Chiclete com Banana e outros tantos. Mas no ano seguinte eu não lembrava mais as músicas, não sabia mais cantar nenhuma delas, embora fossem, no momento, fossem hits que uma multidão inteira cantava do começo ao fim, mas passado um ano ninguém lembrava mais das letras. Quando eu falo de uma cultura superficial, é nesse aspecto. Quando, em detrimento de outras, um único verso fica com você a vida inteira e transforma a sua vida e lhe faz pensar diferente. Nesse sentido que eu chamo uma cultura mais enraizada, mais valores educacionais mesmo, sociais, morais, até morais pode-se dizer também, porque a moral não se reserva só a essa coisa que se discute hoje, conservadorismo e etc., que fica cagando regra para todo mundo, né? Mas a cultura tem esse papel todo aí, principalmente de mostrar quem somos, né? E um povo que não sabe quem é, não dá para dizer que é uma nação, vira a nação dos outros. Então, uma pena a gente não ter conseguido, de uma maneira mais ampla, ter aproveitado essa grande oportunidade que nos foi dada. Mas isso eu acho que é um problema que a gente está vendo em outras áreas das administrações públicas, que é a falta de um modelo mesmo nacional e que funcione, com pessoas que estejam interessadas realmente em fazer acontecer alguma coisa, tentar modificar os rumos da história e não fazer populismos, né? Para momentos e para poder se manter no poder. A cultura, às vezes, vira só uma arma de populismo e isso acaba com o potencial que ela tem de ser um agente modificador para o bem mesmo, para o melhor da nossa sociedade. Mas, apesar disso, alguns casos nesse sentido acontecem e faz a diferença. Eu acho que o Mangue Beat foi um caso, como assim a Tropicália também, antes disso. Acho que até a Bossa Nova, que depois foi modificada e simplificada nesse sentido mais profundo, virando um produto mais de mercado, e enquanto o que ela tinha de melhor foi mais complexo, foi um pouco deixado de lado. Mas é assim, né? A gente também não tem escolhas a fazer, a gente tem que seguir o que está sendo posto. E o bom da cultura é que ela se adapta com uma velocidade danada, e se deixar, daqui a pouco ela está ditando as regras e está todo mundo feliz de novo. Perfeito, perfeito. Voltando aqui ao tempo, a Olinda, enfim, sua primeira infância, você lembra dos seus primeiros contatos com a música, dos seus referenciais? Como é que a música chegava até você? Qual era a sua impressão? De várias maneiras. Meu pai era um cara muito musical. Ele ouvia muita música em casa. Ele foi disc jockey da Rádio Caturité de Campina Grande. 780 no seu dial. Hoje vocês vão ouvir o Jackson do Pandeiro. Ele entrevistou o Jackson do Pandeiro, contava várias histórias. Era um boêmio, adorava a boemia e a música era a grande arte que ele gostava. Colecionador de discos. Eu conheci boa parte da música brasileira, Aldir Blanc, Jorge Ben, João Gilberto, principalmente, o Dorival Caymmi, Caetano, Gilberto Gil,
Um que ele adorava era o Dick Farney. Isso tudo era coisa que eu ouvia dele. Ele tocava um violão e foi a partir do violão dele que eu comecei a aprender também alguns acordes. Aí meu irmão mais velho já tinha entrado na jogada, tinha aprendido violão. E eu lembro que eu adorava um disco dele do Bill Haley e seus Cometas. É um dos primeiros que eu lembro botando assim para ouvir na radiola. Rock Around the Clock e outras coisas, outros sucessos do Bill Haley da época, os primeiros rock and rolls que estouraram, né? Além do Elvis e dos Beatles ali. E então foi a partir disso, dentro de casa. Meu pai chegava em casa, eu lembro que eu dormia muito na escola. Só depois de adulto eu percebia, porque meu pai chegava em casa de madrugada, botava o som nas alturas e eu não dormia ouvindo um João Gilberto, algo do Vinícius de Moraes. E quando ia para o colégio, dormia na escola. E isso me veio depois de adulto, eu pensando, e eu entendi porque eu dormia tanto na escola. Ao mesmo tempo foi bom, porque eu fui, a partir daí eu já fui sendo catequizado na boa música brasileira e tal, na música genuína brasileira e outras. Então foi assim que chegou. Eu fui para a rua e queria andar de skate, mas em Olinda não tinha calçada. Tinha só uma calçada de uma padaria que meia calçada dava para andar. A gente botava uma rampinha e ficava ali brincando. E surfava também, eu não sei se como anda agora, mas na minha época o surf era muito ligado à música. Então realmente eu conheci muita coisa da música universal por conta do surf. Quem era australiano, quem era inglês, quem era americano no rock, a música brasileira, o rock brasileiro, que nos anos 80 chegou no mercado e tal, no mercado maior, né? Antes disso era Rita Lee, etc. Mas e fui conhecendo e já quis fazer banda. Num colégio, um amigo meu me chamou para fazer banda, eu não sabia tocar ainda quase nada, não sabia, e ele perguntou se eu sabia, eu disse que sabia. Ele perguntou se eu sabia solar, eu digo, solar, então é que eu sei mesmo. E aí tive que aprender. Tinha uma semana para o ensaio e eu tive que pegar os acordes da música e criar solos. E isso foi meu pontapé inicial. Essa banda rapidamente fez um festival no colégio e rapidamente eu não queria mais tocar com os caras dessa escola e fui tocar com outros caras de Olinda e tal, Punches. E aí a gente começou a fazer show mesmo nas esquinas, em algumas casas, e a gente estava começando literalmente aprendendo a tocar no palco. E aí eu não parei mais. Aí depois de uns anos começou essa coisa do Mangue Beat, que aí abriu muito mais portas e janelas para a gente. E tinha também referências. Comecei a ter referências de bandas que eram mais experientes do que a gente, que já tinha uma música mais formada do que a nossa, o Mundo Livre, o Lostal, do Chico Sainz, que antes era o Orla Orbe, foi quando eu os conheci, e que era muito mais adiantado do que a gente. Então, mas foram parâmetros para a gente aprender a fazer e tal. Eu comecei e rapidamente eu comecei a promover os eventos da banda, o que ninguém fazia. Eu fui talvez o primeiro na cidade, enquanto banda, a fazer eventos, porque até então alguns produtores faziam eventos. E eu comecei e foi um sucesso. Teve festa nossa um dia antes do primeiro Abril para o Rock, que a gente não tocou, porque o Paulo André falava que tinha muita briga nos nossos shows, e tinha mesmo, mas não era culpa nossa. E deu 800 pagantes. O Abril para o Rock deu 300 pagantes. O show da gente, num lugar que cabia 250 pessoas, tiveram 800 pagantes, acredite se quiser. E nesse show estava Miranda, estava o Gastão, que na época era da MTV, e foi maravilhoso assim esse começo. A gente realmente tinha um interesse, a gente de alguma maneira imaginava que para ter uma carreira longa na música a gente precisava fazer tudo, porque não tinha quem fizesse e não tinha nem onde fazer. E se você queria mostrar sua música, e a única modo de mostrar sua música naquela época ou era com fita cassete, que a gente gravou muitas, e ou era com show. Então a gente era uma banda, virou uma banda literalmente de palco. Maravilha.
E assim foi, assim seguiu até hoje. Agora, assim, a primeira banda, digamos, vou usar um termo aqui, formal, que você teve foi a Ed? Ou você teve banda com o nome antes da Ed? Tive antes da Ed o Punches, que era essa banda aí, o Euri, que era um amigo de bairro, e Marquinhos, finado Marquinhos, que era o baterista, que ele morava perto dos Quatro Cantos, ali na Cidade Alta de Olinda. E a gente começou a tocar. Até que chegou eu estudava no Objetivo, um festival do Colégio Objetivo. E eu achei que ia levar essa banda para fazer, mas não podia, tinha que ser de alunos do colégio. E na minha sala tinha um cara que tocava bateria, e tem Maninho, que é meu amigo até hoje, foi do Hélio. E Maninho tocava baixo. Eu peguei a guitarra e a gente montou essa formação e para fazer o Festival do Objetivo, Festival Norte e Nordeste de Música. Aí escrevi 2 músicas e a gente foi classificado. E a partir daí começou o Ed. Isso foi em 89. Por isso que eu digo que o Ed começou no 12 de outubro, Dia das Crianças, de 1989, porque foi o dia do festival desse Colégio Objetivo no estado do Rio Grande do Norte, em Natal. Que Foi o legal. primeiro show. Eu tinha feito alguma coisa no colégio antes, mas o primeiro show assim que eu tenho como data de nascimento da banda. E, E, e aí foi mudando, né? Eu acho que há 23 anos não muda a formação, mas a gente tem 33. Nesses 10 primeiros anos aí mudou muita gente. Eu fui o único que permaneceu do início. Porque era colégio, né? As pessoas seguiram carreiras acadêmicas, etc. E chegou um tempo que eu precisava de ter músicos que queriam ser só músicos e não um jornalista que toca. Porque na hora que eu precisava viajar, eu precisava que o cara não tivesse outro trabalho para poder viajar. E foi assim, há 23 anos, que chegou nessa formação atual. Eu digo sempre a quem está começando assim, tem dois tipos de pessoas. O que tocam, tem banda, mas que tem outros trabalhos, e o que é músico, que vive só de música. E esse aí é diferente, porque você busca a sua sobrevivência inteiramente na música, e a partir disso, isso passa a desencadear o trabalho real da música. A música é uma coisa muito romantizada. Personagem, músico, de vocalista, guitarrista, e a indústria, durante os anos, criou essa mitologia dos heróis musicais. E as pessoas tendem a ver assim, mas é o que eu digo, quem vive de música não se vê assim. Se vê como um trabalhador que precisa criar oportunidades para poder gerar e movimentar capital para poder fazer seu trabalho e pagar suas contas. Aí essa é a grande diferença, que eu precisava de músicos que fossem só músicos. sim, perfeito. Profissionais, né? Profissionais da música. A primeira banda foi Punches, o nome? Punches era o nome da banda? Punch de... Punch de pancada. E a Ed, a nomenclatura, a ideia do nome vem de alguma relação com rock, com Iron Maiden, não? Não necessariamente o Iron Maiden, porque hoje eu diria que poderia até ser, não teria problema, mas na época os muros eram maiores, quem era uma coisa era só uma coisa. Eu falei até que a gente vem para quebrar isso, né? Uma geração que vem quebrando isso, assim, misturando coisas que não se misturavam, porque era como se fosse uma traição. Você ter uma banda de rock e tocar um reggae. O quê? Aí vem Bad Brains e mostra, não, galera, toquem rock com reggae, é do caralho. E já nos anos 90 vem todo esse movimento que mistura as coisas. E a gente é dessa geração. E foi espontâneo, a gente é a nossa maneira, não é que a gente ouviu os caras e fez, os caras estão fazendo red hot, etc, estavam fazendo funk com rock, etc. Não foi assim, ouvir os caras e vão fazer, foi naturalmente, a gente é da geração dos caras e nesse aspecto nosso desenvolvimento foi paralelo e não um copiando o outro, necessariamente. E eu digo paralelo porque na Bahia tinha várias bandas, inclusive que faziam misturas nessa época também, que estava aí, e grande parte delas não era imitando os ídolos, era realmente porque o mundo pedia isso. Quem estava sintonizado com o que estava acontecendo no mundo no momento
eu sabia que o mundo estava querendo isso, e não era porque o Red Hot estava fazendo ou o Beastie Boys estava fazendo, era porque era uma urgência que todo mundo precisava fazer aquilo para ser um homem da sua época. E o autor do nome Como foi que nasceu o nome da banda? Você deu o nome? Eu dei o nome, eu lembro que na época eu adorava as bandas inglesas da época, essa cena inglesa, Smiths, Hyde, eram nomes curtos, porque no Brasil era Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, Estádio de Sítio, não sei que lá, não sei de quê. E a gente, quando vem uma geração seguinte, geralmente a gente vem negando a geração anterior. E já dizia Carlos Pena Filho, você pode negar os erros, os acertos nunca. E foi mais ou menos o que a gente fez. A gente que era diferente, porque era uma nova geração, não fazia sentido a gente estar fazendo o que os caras já tinham feito. E o nome tinha a ver com isso também, de negar essa coisa da geração anterior nossa, tentar chegar a uma nova coisa, né? É o certo. E nessa maneira eu adorava a cena de Detroit, por exemplo, dos anos 60, 70, adorava essa cena inglesa, né, dos anos 80, que é riquíssima, riquíssima. Adorava várias fases do rock americano, Ramones entre elas, na época era a minha preferida. E então eu pensei no nome Ed, porque era um nome que atendia o Brasil e fora do Brasil, guri, né? Isso eu tenho uns 18 anos, na época, 17 anos. E na hora que eu lembro, eu estava sentado nos quatro cantos de Olinda, no bar de Dona Daci, tomando uma cerveja e pensando, vendo o povo passar. E na hora que eu pensei Ed, tinha uma turista com uma camisa escrita Ed. Na mesma hora, assim, eu pensei, podia ser Ed, que eu olhei, apareceu uma turista com o nome Ed. E eu achei que isso era alguma mensagem do portal dos quatro cantos que estava dizendo, olha aí, tem que ser. E virou, e funcionou, porque uma época eu queria mudar para Jardim Elétrico. E já tinha gente que acompanhava a banda e não deixaram. Sério, não. E também a coisa do trio elétrico na época era muito forte. E para roqueiro era pejorativo. E dizer, não, vão pensar que é um trio elétrico. E eu nada a ver com isso. É Mutantes, minha gente. Mutantes não tem... Que seja trio elétrico, eu gostava de trio elétrico. Gosto de trio elétrico. Dos anos 80, os trios baianos dos anos 80, Moraes Moreira e etc. Eu acho que aquilo é genial. O nosso frevo, eu digo sempre que é mais baiano dessa época do que o pernambucano de orquestra. Porque realmente eu vivenciava e adorava. Eu ia ver para o cara solar na guitarra baiana, Vassourinha solando na guitarra baiana. E eu atrás do trio, cara. Eu estava vivo, aí não tinha morrido, tava, sabe aquela coisa, sentindo o grave do trio no peito, assim, no meio do povo mesmo, da grande mistura, né? O que vocês chamam aí de pipoca. Isso. Eu saía, muito guri, assim, com 13, 14, 15 anos, ia no meio da pipoca nos trios elétricos, porque eu adorava ver os caras tocando e sentir o grave no peito, assim. Amava aquilo. Eu adoro esse frevo de trio elétrico, mas aí não deixaram ser Jardim Elétrico porque ia aparecer trio elétrico e na época roqueiro não podia gostar de trio elétrico. Eu acho que esse preconceito que a gente negou foi muito saudável para a banda, porque a gente aprendeu a negar isso e, ao invés de se fechar, pelo contrário, abrir mais, pela negação, se abrir mais a outros gêneros, a outros ritmos, a outras possibilidades musicais, porque, afinal de contas, era uma banda que não tem escola, a escola foi espontânea. E acabou que isso foi uma escola... Uma tempestade aqui está chegando, o barulho. Isso foi uma escola fenomenal para a gente, a escola da diversidade, porque da música popular. Eu também, desde o início, eu não queria necessariamente ser um roqueiro famoso. Eu queria ser um músico que fazia música popular. Eu queria fazer música para a NET, que trabalhava na minha casa na época. Eu queria fazer música para os amigos do meu irmão, que necessariamente não eram roqueiros. Eu queria fazer música para as minhas amigas da escola, porque nos shows que eu frequentava não tinha mulher, só tinha um amaral danado, e eu achava que a música
tinha que dialogar com todo mundo, fazer música para todo mundo. E foi dessa forma que a gente abriu a cabeça mesmo para fazer uma música mais eclética e tal, com mais referências. E não presa numa receitazinha de bolo do mercado. Perfeito, perfeito. A relação Bahia e Pernambuco, culturalmente, musicalmente, é simbiótica, né? Antigamente não se tocava, não se cantava em cima de trio, né? O primeiro cara a cantar em cima de um trio é Moraes, né? Na história. E Moraes é contemporâneo nosso, né? Enfim. Então foi ontem que se cantou. E trio vem de três, né? Trio significa três, né? Eram três pessoas em cima de uma Fobica, que era um carro velho, tocando frevo. Então, Pernambuco tem uma influência fortíssima na formatação do que a gente entende de carnaval moderno da Bahia. Antigamente só se tocava instrumental e basicamente frevo, né? Era isso que Dodô... Marcha e frevo. Isso. Eu vi no documentário aí sobre a música baiana, e mesmo a música afro só chegou depois, né? Já no final dos anos 80 é que foi começar a chegar no carnaval da música baiana. Até então era relegada aos guetos. Eram separados. Eram separados. Então, isso é uma riqueza, cara, da gente tão grande, sabe? O que levou a isso, o que chegou, porque era a música indígena que tocava mais no carnaval, né? E os blocos e etc. E isso é de uma riqueza na nossa formação cultural que a gente tem que aproveitar que tem isso, porque ninguém tem. Quem tem é a gente, e isso é um recurso que há mais para a gente pensar música e desenvolver músicas. Então, a gente tem que aproveitar esse recurso mesmo, assim. Ainda bem que a gente tem, né? Hoje a gente vê realmente as pessoas bebendo. E a coisa mais linda do mundo, porque aí passa pelas linhas neurais que não necessariamente são racionais. Você vai no show do Baiana System e é um acontecimento cartaz, né? Impressionante, assim, porque quando o povo sente aquilo, eu acho que tem a ver com a etnia, e não é só musical, porque é um fenômeno de um show que eu nunca vi. O povo começa a pular sem querer, nem sente no sente que está carnaval, pulando. atrás do trio, do Baiana. Maria, é o meu sonho. Não tem nada Meu sonho igual. é comer essa pipoca aí. Não tem nada igual. É um mar de gente, é um mar mesmo, assim. Já vi E imagens não tem e já nada fui. igual. Não tem, cara, porque eu acho que passa por isso. Os caras que chegaram numa equação genética do som deles, que mexe diretamente com a gente, sem passar por nossos filtros de gostos e etc. Não, é uma coisa que é maior do que a gente. Parece que tem a ver realmente com nossa etnia e com nossa formação, e que, de alguma maneira, essa energia é conectada na gente, a gente começa a pular, sem mesmo conhecer a música. Então, isso é disso que eu falo. Esse é o recurso que a gente tem e não pode ignorar. Perfeito. Porque é tão forte que eu uso o Baiana System como um exemplo, e tantos outros, como um exemplo do poder dessa cultura nossa, né? Dessa identidade nossa e dessa coisa rara. Eu tenho umas teorias, fico teorizando assim, que o Brasil talvez seja o lugar mais miscigenado do planeta. Com certeza. E me mistura mesmo, Com mesmo certeza. as sociedades milenares asiáticas, etc., pouco se misturaram. Hoje, os Estados Unidos têm uma mistura boa. Você começa a ver realmente pessoas, terceiros indivíduos nascendo a partir de misturas étnicas e tal. Mas o Brasil não, desde o início já foi misturando tudo, cara. E essa mistura é uma potência. Quando se Exato. mistura, quando se tem uma herança genética e de conhecimento passado de geração em geração, quando a gente é mais misturado, a gente tem mais conhecimento. É a força cultural da gente, é o que nos diferencia, né? Já dizia seu conterrâneo aí, Gilberto Freire, né? É o primeiro a levantar essa... É um pensador dessa área, né? Pois é. Sobre Você em esse. 89... Perdão, Fábio. Você em 89 estava procurando montar uma banda para o festival lá na escola, né? Enfim, era no Rio Grande do Norte. Daí nasce a banda Ed, né?
E aí 89 é o início de tudo. E aí, quando é a primeira vez que você escuta o maracatu, né? O maracatu estilizado, misturado com hip hop, quando é que você escuta a Lostal junto com o Lamento Negro? Você lembra desse? O que é que isso causou na sua cabeça, no seu coração? Oh, eu já, antes de ouvir realmente a mistura, eu já, por exemplo, pegava com o Chico emprestado o disco do Public Enemy, Eric B. Rakim, com Mabuse, fita cassete de shows do Public Enemy na época, os caras com verdadeiras pessoas fardadas no palco. E eu lembro que Mabuse me contou essa história nessa época, que um show do Public Enemy, aí o Mike D falou: quem aqui é capaz de matar pela revolução? Aí todo mundo da plateia: ah, e quem não é? Aí uma parte se manifestou e fez: separa quem é e quem não é. Comece matando os que não são, sabe? Durante o show, e ele já entra. Isso tinha um contexto, não era assim de graça, nem provocando, embora o contexto do mundo na época era mais permissivo com esse tipo de coisa, né? As merdas que deram a partir disso é que as pessoas começaram a ter mais filtros e cuidados para não estar ferindo ninguém que pense diferente de você. Mas eu lembro dessa história. Então, já começou a povoar o hip hop antes dessa mistura. O Chico, que era um cara que amava e que dançava break, junto com o do Peixe, que já eram meus conhecidos, pode-se dizer, já tinha começado uma amizade com eles. Amavam esse tipo. Eu não, eu na época ainda não via, eu gostava mais de rock. Tanto que Chico, já assinando o contrato, me falou: Fabinho, bota uma percussão, porque vai todo mundo. Porque é aquela história, andorinha não faz verão sozinha, a gente precisa ir em bando para ocupar espaços. Sim. E eu falei para ele: Chico, eu não estou preparado para isso ainda, eu preciso amadurecer minha música própria ainda, mas eu chego lá, vai abrindo as portas aí que eu estou logo atrás. E porque realmente não tinha uma música madura ainda, estava aprendendo a escrever, estava aprendendo a harmonizar acordes e identificando ainda a minha música própria. E aí veio o Chico com essas primeiras misturas. No início era Chico Sainz e Lamento Negro. Eu fui nesse primeiro show, que foi no Alto da Sé, numa série da época da somaterapia do Roberto Freire, sociólogo, terapeuta, do Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu. E, e foi sensacional, e deu um nó, porque sabe quando você está... Tudo isso que a gente começou, em busca de uma identidade, em busca de uma valorização do nacional, do próprio, em busca de uma... oferecer ao mundo da música novos caminhos, e aí, de repente, você vai nesse show. Você vê tudo isso acontecendo, com seu amigo ali cantando, e misturado com isso as coisas que eu amava na época, The Specials, e um pouco de Stubbs, por que não, nas guitarras. E foi fenomenal, cara. Aí viu isso, todo mundo que viu, que trabalhava no meio, que tinha algum tipo de sensibilidade, já se emocionou. Isso mudou completamente os parâmetros do fazer. Todo mundo estava fazendo, e a partir daí que alguém sintetizou uma ideia muito fortemente, virou um parâmetro para todo mundo. Então, foi ótimo ter esse mestre contemporâneo meu, porque ele foi um parâmetro de uma coisa muito boa. A gente que se alimentava, a gente que se alimentava do, a gente que se alimentava, deixa eu fechar aqui que é chuva. Fica à vontade. A gente que se alimentava na época do que vinha de fora, ou pelo menos de fora do estado, como referência para fazer nossa música, passou a se alimentar do que estava do lado da gente, de um cara que andava com a gente e pegava ônibus com a gente e nos emprestavam os equipamentos de ensaio, CDs, quadrinhos, livros. E esse passou a ser a grande referência. Aí conheci o 04, que também, quando eu ouvi as letras dos caras, do cara, eu digo: caralho, isso é a evolução do punk rock, cara. E está aqui, está sendo feito aqui, não está sendo feito em outro lugar. Eu só preciso pegar um Rio Doce Barra de Jangada e estou na casa do cara para ver o cara que está fazendo isso, sabe? A gente passou a se alimentar de uma coisa com muita qualidade. Eu vou botar essa qualidade entre aspas, porque
Eu não quero com isso dar medida de valor, mas quando eu falo qualidade, eu falo de conteúdo, da quantidade de informação e de diversidade de informação que é tratada, diagramada e posta em um formato musical. Nesse sentido, era uma coisa de muita qualidade. E a gente passou a ter eles como a grande referência. A gente não queria mais ser Bob Marley, a gente queria ser Chico Sainz. Que lindo. Isso lindo, foi poderoso. Muito lindo. Eu perguntei a Renato, né? Conversei semana passada com o Renato L. E ele lembra do dia exato que ele conheceu o Fred, né? Do dia exato, né? E perguntei a Dengue também, né? O dia que ele conheceu o Chico. Enfim, Dolores também eu perguntei a Dolores, a Elda. Você lembra quando você conheceu o Chico? Lembro. Quem me apresentou o Chico foi Mabuse, na casa de Mabuse. Mabuse, a gente se encontrava e ele encontrava com, na época, o pessoal de Candeias, que começou a encontrar com o Chico. E Chico mostrou as demos e tal. E a gente se aproximava, porque, como eu falei antes, o Ed fazia eventos. E os caras que já tinham uma banda formada, assim, com uma música própria, não faziam eventos, eles iam nos nossos eventos. Foi bem no início e eles começaram a ver ali modelo também nos eventos para fazer eventos. E fizeram, inclusive, nos mesmos lugares que a gente fazia, eles foram lá e fizeram eventos. Foi quando o Ira conheceu o Lostal e o Mundo Livre, etc., no Oasis. O Oasis era um lugar que a gente descobriu e ficou fazendo eventos, show. E depois as outras bandas da cidade passavam a fazer eventos nos lugares que a gente descobria e fazia. A gente era a banda que tinha público na época. Eu estava até conversando com os amigos, que na época a gente chamava dos punkitos, que eram mais novos que a gente, e todo mundo metido a punk, cheirava cola, aquela zoló, aquela coisa juvenil, e hardcore na cabeça assim, o tempo inteiro. E o Ed foi tocar e essa turma do hardcore ia todo mundo, embora a gente não tocasse hardcore, mas o hardcore ia todo mundo pro show do Ed. É a galera da e Lama, não? Galera da Lama menos, porque nessa época tinha uma rixa, eles brigavam com todo mundo e se chegasse a Olinda ia ter briga e possivelmente ia apanhar, porque estava em Olinda, e aí evitava. Mas depois, futuramente, sim, porque eu acho que o Ed foi uma geração de pessoas que juntou esses Boa Viagem da Lama com a galera de Bairro Novo de Olinda, com a galera da cidade. A gente foi uma banda que, a partir dos nossos eventos, juntou essas facções que antes brigavam e passou a ter uma harmonia. Então, eu não digo sendo a banda culpado disso, mas a gente, com certeza, sim. Enquanto amigos, são meus amigos surfistas e tal, foram a minha geração e a deles, né? Foram de pessoas, o Diogo Trajano, que é irmão do Carniça, que na época era um grande competidor da Lama e tal. E Valentina, que é a irmã deles, que depois casou com o do Peixe, Clarice, enfim. Um grupo de pessoas que começaram a ser amigos e que quebraram essa empata de brigas entre gangues. Pareciam gangues diferentes. E então, no intervalo do show do Ed, Chico foi fazer uma amostra do som. Eu conhecia, já estava assim de queixo caído e fui um dos provocadores para apresentar o trabalho dele a esse público de hardcore e tal. E foi tanta cuspida nele que ele fala, não sei o que, caranguejo com cérebro. E os punk cuspindo nele, caranguejo com cérebro, caralho. Caranguejo não tem cérebro, não. E hoje, porque essa semana a gente viu o filme Mangue Beat, do Jura Capela. Sim, E Paulo nesse André até grupo... me recomendou. Cara, demais. Veja depois, veja, Pô, porque tenho que é o assistir. mais completo dessa cena. E aí a gente conversando também, cara, e o cara estava muito na frente da gente. Eu lembro que aí um amigo falou, eu lembro que ele levou uma cervejada, saiu todo molhado do palco, aí o outro, kkk, fui eu que joguei a cerveja. Mano, ele estava muito à frente da gente, a gente não entendia nada. Aí o cara chegava falando caranguejo com cérebro, a gente punk, aí tome cervejada e cuspida nele. Porque era isso, o cara estava muito à frente, né? A gente que trabalhava no meio musical identificou e disse, opa, galera, então vai passar 3 meses, vai estar todo mundo de joelho aí, dando amém para o cara. E foi dito e feito. 3 meses depois, se os caras pudessem, tinham puxado o cuspe de volta, arrependido, E limpado. porque
o negócio só cresceu, cresceu, e cada vez que as pessoas entendiam, amavam mais aquilo. E ele passou de ser a Geni, que boa de cuspir, para ser realmente o nosso guia espiritual. Assim. A nossa casa espiritual era a cabeça do Chico Science, porque dali estava saindo todas as bênçãos para o mundo, para o nosso mundo na época, para a nossa juventude. Foi demais viver isso, foi demais. O poder de ver a cultura transformar uma cidade, sabe? Não dá para verbalizar os acontecimentos, mas a gente viveu isso. E como é bacana uma coisa da nossa geração, dos nossos amigos, e de repente um discurso, uma narrativa, uma visão certeira sobre a nossa condição humana e possíveis soluções pode realmente transformar tudo. A autoestima, sabe? A autoestima entrou na gente e a autoestima é o grande poder transformador das nações. Foi demais viver isso. Ver o filme agora nos trouxe uma vez. Eu acho que quando você vê, você vai entender. A gente muito guri, todo mundo muito novo fazendo, e a gana de fazer e a fome por informação, a fome por conhecimento, a fome por o nosso orgulho em dizer que a gente fazia parte daquilo, sabe? Isso era tudo novidade, porque a gente se achava horrível, cara. Recife era a quarta pior cidade do mundo, a gente se achava horrível. Ninguém sabia nada sobre Recife. E a gente estava numa cidade que não oferecia nada para ninguém, cara. E a gente naquele vazio, eu lembro eu antes, um pouco antes disso, eu andando pela cidade assim, querendo um lugar completamente diferente, festas completamente diferentes, e tinha que acabar indo para para o que tinha, né? Porque também você não vai ficar um ermitão. Eu adorava a rua. Mas aí a gente transformou. As nossas festas passaram a ser super cheias e as pessoas amando, e de repente a gente começou a ter vários amigos fora do estado, porque a cultura nos deixava pessoas interessantes e as pessoas queriam nos conhecer. Isso antes de ser conhecido por música e tal, por ser de Pernambuco, assim, aquele estado que todo mundo usava a camisa do estado, a bandeira do estado, sabe? Porque virou realmente um orgulho fazer parte daquilo. Foi muito bacana ver o poder de transformação que a cultura tem sobre a gente. Viu? É uma arma que a gente não dá muita atenção, mas é uma arma transformadora aí do bem, que é capaz de derrubar qualquer ex-capitão presidenciável. Amém. Perfeito, perfeito, perfeito. Sem dúvida, né? A cultura Negacionismo. tem essa, essa pujança, essa força, né? De mobilizar e de levantar bandeiras, né? E de criar autoestimas. E acho que a geração de vocês, acho que sem dúvida nenhuma foi responsável por isso, né? E a gente tem marcos fundantes aí, né? Do Mangue, né? O Marcos Fundantes, que é o release lá de Fred, né? Aquele release de Fred que vai depois ser chamado de Manifesto, que ele teve uma felicidade danada ali de conseguir ter a sensibilidade de expor o que estava acontecendo e os sentimentos, né, que vocês estavam vivendo naquele momento, né? Foi um dos marcos fundadores, como aquela viagem lá para o Aeroanta. Vocês não encararam aquela viagem lá para o Rio, né? Naquela época era uma coisa mais... a gente foi numa seguinte. Embora a gente fazia umas turnês loucas de ônibus de linha também, já na época, mas como eu te falei, o Mundo Livre e o Chico Science e Nação Zumbi já estava mais pronto. A gente foi chamado para tocar com eles quando a Sony veio assinar o contrato. Aí fez o Ed, Mundo Livre, Lostal e Nação Zumbi. Mas, como eu te falei, a gente estava verde ainda. Eu era o caçula, eu sou o caçula dessa geração. E a gente estava verde ainda. Eu tinha plena consciência disso, que, embora quisesse muito o contrato e tal, que não seria exatamente o melhor naquele momento, porque a gente poderia assinar e depois perdê-lo rapidamente, porque era uma banda verde. A gente precisava estar pronto para poder ter um disco e encarar o mercado, sabe? Vocês... Desculpa. Eu tinha essa consciência. Vocês vão gravar seu primeiro disco na década de 90, né?
Em 98 saiu, gravou em janeiro de 98, o Sonic Mambo. Antes disso, a gente fez uma coletânea com 2 faixas, que tem Quando a Maré Encher e Falta de Sol, que tem uma banda daí da Bahia que chama Maria Bacana. Talvez tenha sido a primeira coletânea a nível nacional. Tinha banda do Rio, tinha banda da Bahia, banda de Pernambuco, banda acho que de Belém, banda do Maranhão. Foi a primeira coletânea de bandas de rock do Brasil, assim, que era da Rockit, que é o selo do Dado Villa-Lobos, da Legião Urbana. Então, a gente fez esse selo e lançou várias fitas demo. A gente vai até lançar nas nossas plataformas agora um álbum com essas fitas demos, uma coletânea de fitas demos, que são as fitas pré o primeiro CD. E é um tempo, né? Para quem começou do zero, já em cima do palco, 7 anos, 8 anos até gravar o primeiro álbum, eu acho que é um tempo de universidade, Um laboratório, né? do laboratório, para você chegar à música própria mesmo. Você fez Quando a Maré Encher sozinho? É sua só? A letra é minha e parte da música. Eu lembro que a gente ensaiava muito, eu cheguei no ensaio e Roger estava tocando esse baixo. E aí a gente falou para a Berna, bota uma batida meio Beastie Boys. E a gente fez esse groove. E já tocando assim, já me veio o refrão. Quando a maré encher, quando a maré encher, toma banho de cana quando a maré encher. E a partir daí, depois, eu lembro que eu voltei para casa repetindo isso no carro, repetindo para não esquecer, repetindo. E depois fui trabalhar o resto da letra. Então, a música é minha, de Berna e de Roger, e a letra é minha. E teve inspiração em algum lugar físico aí de Recife, essa maré aí? Tem. A Maré é um canal, o canal do Agamenon Magalhães. São as 2 principais artérias rodoviárias do Recife, que corta quase de Olinda até Boa Viagem, mão e contramão, e no meio é um canal. Era um antigo rio, vira um canal podre. E, antigamente, esse canal com as marés, ele enchia muito e ficava profundo. Então, durante esse canal tem várias pontes menores que levam de um lado de uma mão à outra da avenida. E dessas pontes, a população que sempre foi pobre, que morava nas margens dessas avenidas, de Amaro Branco não, de Santo Amaro e outras favelas, passavam um dia brincando, né, as crianças nessas marginais. E quando a maré estava cheia, era a piscina dos caras. Eu fazia arquitetura na época, todo dia pegava um buzu para ir para voltar, passava por essa avenida. E de uma aula de arquitetura sobre simbologia, eu pensei o resto da letra, é pedra que apoia a tábua, porque de uma favela, diferente de um lote urbano comum, o lote urbano comum tem placas que orientam as pessoas, e na favela não. A orientação é: você vai aqui, quando vai chegar numa casa que tem uma placa da ESSO, aí você vai virar à esquerda, e depois uma casa sem telhado, você vai virar à esquerda, e depois vai ter um buraco de não sei o quê, e você, de 2 ruas depois, é a que você está procurando. A simbologia muda. A minha aula de arquitetura era sobre isso. Então, eu criei a pedra que apoia a tábua, a madeira que apoia a telha, saco plástico, prego, papelão, amarra a corda, cavar buraco, barraco. Moradia popular em propagação. E aí a realidade, que tudo chão batido, cachorro, gato, galinha, bicho de pé, a população real de dentro das favelas, que toda no mesmo ambiente, moram dentro da mesma, a cozinha, o banheiro, é tudo no mesmo ambiente, no mesmo chão de terra. E o Ed sempre teve essa coisa de falar dessas populações, que a grande população brasileira, eu digo que vem do punk rock, essa minha veia, que é falar dessas dificuldades, porque eu acredito que se não consertar por aí,
o Brasil não tem conserto, a gente tem que começar consertando por baixo. Então, a música do Ed tem muito essa veia punk aí, do punk rock, da verve punk rock, de ser denunciadores do desequilíbrio social, das mazelas das cidades, etc. Mundo Livre também eu acho que é uma banda que transita nesse mesmo universo. É um post-punk, mas a temática ainda é basicamente essa. O Chico Science, né? O primeiro álbum do Chico é isso, Lampião, Sandino, Zapata e por aí vai. Foi uma sensibilidade, um feeling, uma absurda aí que você teve aí. É um clássico da música brasileira, né? E Cássia terminou contribuindo também com a projeção nacional dela. E aí depois vocês vão gravar um sucesso dentro da discografia dos anais da música contemporânea brasileira, que é o original Linda Style, né? Considerado um dos grandes... um clássico, né? A gente foi bem feliz. O original Linda Style eram restos e algumas coisas novas de músicas que a gente não tocava porque, como eu falei, era roqueiro, os ambientes, e algumas músicas não cabiam no palco. E os caras também, na época, a primeira formação ali do primeiro álbum, a gente não tinha também uma vivência de tocar outros ritmos e tal. E a partir do momento que mudou a formação e essa nova formação tinha mais condições de chegar a essa formatação musical, a gente gravou várias coisas que não faziam parte do nosso show do palco, mas que já era do repertório. E foi um sucesso. Eu lembro que dentro da banda eu tive resistência, porque as pessoas, mas isso não é rock and roll. Falei, foda-se, cara. A gente não quer só ser rock and roll. A verdade vem eu estou olhando para o coração, né? Para a minha intuição, e não para o que está passando na MTV ou o que está na prateleira, no pôster da loja de disco. E foi por aí. Então veio e abriu o nosso público para caramba. E aí sim a gente passou a ser uma banda de um público grande, porque o nosso público era eclético. Tinha um roqueiro, mas o nosso público tinha muita mulher, né? Que era coisa difícil em show de rock. E as pessoas começaram a perceber a diferença disso e tal, comercialmente, como a gente poderia abrir nossos leques. E foi isso que aconteceu. E aí eu consegui também dar vazão à minha criação, o que era eclética, que não era só roqueira. Depois quando chegou aí, em 2002, a época, eu já tinha 12 anos, 13 anos de banda. Eu já estava começando a achar um saco fazer a mesma coisa, o mesmo rock para poder tocar, porque eu entendia que, como um profissional, não dá para você estar fazendo a mesma coisa, senão não tem graça você ficar copiando o que já fez. Você precisa de desafio, e para se satisfazer, você precisa chegar a novos lugares. E com o original Linda Style, com a ecleticidade dele, eu consegui realmente dar vazão à minha composição, ao meu estilo de compor, à minha forma de compor, e a dialogar com mais pessoas. Não ficar restrito, aumentar as fronteiras do que seria o Ed, né? As fronteiras da criação e as fronteiras do público também. Aí foi sensacional, porque isso foi um dia antes de sair, todo mundo estava reclamando porque não era rock, e no dia que saiu, já esqueceram que não tinha que ser só rock, não tinha que ser purista, que era para ser eclético, e a gente virou de uma hora para outra referência de uma banda de rock para uma referência de uma banda que traiu o rock. Agora, e foi sensacional. Foi sensacional poder fazer isso e viver isso, porque esse tipo de experiência comportamental são muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, enquanto identidade própria do nosso trabalho. Esse tipo de conflito, e uma vez que você encara o conflito e sai dele, entre aspas, vencedor, é fundamental para você ter autoconfiança e permanecer em alguns caminhos para poder
fazer música. E talvez isso explique a gente estar 33 anos aqui, depois de 33 anos da banda, está falando sobre a banda, e é uma banda ativa que tem disco lançado agora, vai fazer os primeiros shows de lançamento do último disco agora em março. O Atiça, né? O Atiça, que é um disco que a gente já buscou mais o elemento frevo para compor ali a nossa música autoral, mais em maior porcentagem do que nos outros álbuns. O frevo está mais presente nesse álbum do que em qualquer outro, porque na época a gente achou que era um desafio bacana mexer no frevo sem fazer frevo, fazer música a partir do frevo e sem as pessoas poderem dizer, mas o seu frevo é isso. Não, não é nosso frevo, a gente não faz frevo, a gente faz música a partir do frevo. E hoje os desafios, assim, depois de tanto tempo, são esses, né? Vamos fazer um disco que não use a corda Mi, sabe? É um bom desafio. Eu estou inventando isso agora, mas desse tipo de coisa hoje que movimenta a gente. E a partir disso, a falta da Mi, ou das Mis, a maneira que eu afino, eu uso duas cordas Mi. E se eu tirasse, talvez, essas duas cordas, eu teria que fazer uma música diferente, e buscar soluções novas. E isso acaba sendo muito interessante, como adquirir novas soluções para a sua própria música. E a gente fez isso em relação ao frevo. Vamos usar o frevo como elemento, sem fazer frevo de verdade, para a gente poder desenvolver e ter que aprender novas soluções musicais para a gente. Foi assim. Quando a gente tem a coragem de assumir quem a gente é, né? A gente se torna mais forte, né? Vinícius de Moraes, foi embaixador, morou em Roma, enfim, né? Estados Unidos, mas a partir do momento em que ele mergulha na brasilidade ali, que ele joga o paletó, porque ninguém se apresentava sem ser de paletó e gravata no Brasil, né? Que ele larga o paletó, que ele se apresenta com um copo de Bota uma uísque, mesa de bar no palco, que ele vai mergulhar no afro-samba, né? De Baden, né? Com Baden, né? E aí ele mergulha na Brasil, vem morar na Bahia, aí ele vira Vinícius, velho. E Chico... aí o potencial dele faz cabum. Quando o Chico resolve abraçar lá a Tocogã, Peixinhos, que sempre foi renegado, e vai trazer isso para aquela cena que vocês e eu também, né? Somos de gerações próximas e lugares próximos. Tenho muitos amigos na música. A gente está procurando sempre referenciais lá fora, que nos mudou. Cultura é diálogo, é crescimento, é pegar e tomar e ficar atento. Mas quando a gente pega esses arcabouços que a gente ganha e mergulha na gente, a gente fica invencível. Foi o que aconteceu com vocês também, né? O original Lead Style, quando a maré encher, quando vocês vão dialogar com os irmãos Vasconcelos, né? Erasto tem uma para mim, se a galera ouvir isso aqui, me perdoe. Para mim, Baile da Betinha, cara, não tem igual. Erasto tem esse poder, cara. As músicas dele dialogam com todo mundo, e principalmente com as crianças. E é um poder muito raro na composição. E, na época, a gente vinha dessa escola mais roqueira. O Erasto foi um cara que deu credibilidade para a gente poder transitar em outros gêneros musicais. Ele, quando chegou com a gente, ele teve esse papel de credenciar a gente a gravar, por exemplo, o Baile Betinha. Coisas assim de território do samba, ou mesmo outros territórios, mexer com a afoxé, que é uma música de certa forma sagrada, o frevo, e ele foi o cara, por estar com a gente, que credenciou a gente para isso, que nos deu essa coragem de mexer em território sagrado e sem ter medo de perder a mão, errar na mão, ou desrespeitar os mestres dessas artes, né? E aí Erasto foi
Foi sensacional ter ele com a gente, ser amigo dele, compor com ele, trabalhar com ele, que era um compositor que realmente sabia o que fazia, sabia compor, então era fácil, de certa forma, o trabalho com ele, porque ele tinha essa capacidade. Era um cara que tinha uma vivência monstruosa musical, tinha tocado, sei lá, com Stan Getz, com o Cherry lá, né, o jazzista, Gilberto Gil, Clube da Esquina. Era um cara que tinha dessa geração de músicos e que tocou com muita gente, viveu e conheceu e compôs com muita gente. E aí é sensacional ter alguém mais velho com essa experiência e como ele, com a cabeça aberta que ele tinha, que não era um cara que ficou datado, era um cara que estava sempre olhando para frente, para o que vinha e não ficava preso às coisas que já tinham passado. E a gente comete, às vezes, esse erro com a idade, de parar no tempo. E ele não, ele é um cara que permaneceu menino até morrer. Bonito, bonito. Como é que ele chegou até você? Assim, como foi essa ponte? Erasto, cara, então, nesses mesmos quatro cantos, a gente passava todo dia ali com os instrumentos nas costas, porque eu tinha alugado uma casa atrás da prefeitura de Olinda, na João Moura, Submarino, onde a gente fez um estúdio. E a gente gostava de ensaiar muito. E todo dia eu passava com os instrumentos ali nos quatro cantos e Erasto estava por ali e via. E Erasto disse, quem são esses meninos? Porque eles trabalham, viu? Todo dia eu vejo eles passando com os instrumentos nas costas. Aí falar, não, é Fabinho, é Roger e tal. Aí ele fez a música Eu Sou Ed, cinema panorâmica, matinê, suerê do lugar. Cinema panorâmica, o surf está em festa e as meninas de Olinda. Cinema panorâmica, a música elétrica e acústica invadem o seu lar. Eu sou Ed. E aí me disseram, cara, Erasto Vasconcelos, você não conhecia ele, fez uma música para vocês. Então, um amigo meu, Serginho Cricri, que é o bicho maluco beleza do Alceu, sabe? O personagem é o Serginho Cricri, que é um amigo nosso lá. E aí eu digo, traz ele aqui em casa. Aí ele levou. E a gente ensaiava lá e ele ficou indo. E a gente foi conhecendo e eu fui conhecendo a obra dele, conhecendo. E quando eu conheci as primeiras coisas da obra dele, eu digo, opa, tá aqui um cara raro. Eu já adorava música, pesquisador, apesar de novo, pesquisador, me meti em toda a conversa de música porque eu realmente gostava e amo a música. E quando eu ouvi o trabalho dele, eu digo, opa. E aí a gente ficou amigo. Paralelo a isso, a gente ficou muito amigo. Rolou uma amizade instantânea. E depois de um tempo a gente já passou a compor junto. E ele viajando com a gente. E eu adorava estar com ele. E levava ele para os shows com a gente. Porque a gente que era, entre aspas, uma banda que tinha um estilo mais roqueiro e fazia um show mais feijão com arroz do rock. E a gente tinha nele um momento que saía disso. Então, era uma riqueza que a gente estava buscando, esses caminhos de poder sair só daquilo. E ele caiu como uma luva, porque ele tinha esse momento da percussão dele, da poesia dele, de contar uma história. Ao mesmo tempo que as pessoas viam um senhor no palco com um agente novo, quebrava um pouco aquele estereótipo de banda de rock, sabe? Ele tocando percussão, cantando e tal. E ele vinha com o conhecimento dele todo, né? A experiência dele toda de musical, nos ensinando, a gente bem mais novo que ele. E foi uma época sensacional. Ele faz a maior falta como amigo, mas eu acho que mais do que amigo, como um agente cultural mesmo, para a cidade de Olinda, para tudo. A obra dele era muito forte. Foi pouco gravada. O primeiro álbum dele, quem gravou fui eu, quem produziu fui eu. O Jornal da Palmeira. Era muito pouco gravado e eu virei uma espécie de agenciador que não agenciava porque eu não ganhava nada com isso, mas um agenciador que trabalhava de graça porque a obra dele era tão boa que eu fazia questão que as pessoas conhecessem. E eu passei o resto da vida dele, de certa forma, ajudando ele a desenvolver o trabalho dele próprio, o nosso também, junto com a gente, mas o trabalho dele, porque eu acho que é importante as pessoas terem acesso àquele tipo de obra, a obra dele. Porque é uma obra que, aí volta ao início da nossa conversa, é uma obra educadora. Ele é muito extensa e muito variada, ele tem
peças de teatro, ele tem livros infantis, todos a ver com a música. Ele tem uma obra musical enorme, assim, composições, centenas de composições. E ele era uma cabeça pensante da cultura, assim, um filósofo do pensamento do homem cultural, sabe? Do homem que trabalha com cultura. Ele era um cara muito sagaz nesses pensamentos e era ótimo estar com ele ouvindo sobre essas coisas. Beta Vovô, saudade dele. Encontro lindo, né? De gerações, de estilos, né? E frutífero para a música brasileira. Ficou coisa boa aí nos anais. Nossa geração vai dessa para uma melhor e isso vai ficar, velho. É muito lindo mesmo o que vocês produziram mesmo. Faz parte da trilha sonora da minha família. Meus filhos vão para a escola ouvindo. Eu tenho um pendrive ainda não mergulhei nessa música totalmente virtual. E no meu pendrive tem que ter lá baile da Betinha. Meus filhos É sabem. incrível. Olha como você influencia, pô, o seu movimento, a sua doação, o seu feeling. Influencia o cotidiano e a formação das pessoas, né? Meus filhos, caramba, cantam várias dessas aí, né? É incrível. As dele, tipo Maranguape, Vale Betinha, Guia de Olinda, tem um poder com a criançada muito, muito sedutor, assim. Eu não sei qual é. Não é uma coisa racional. Ninguém faz isso. Eu vou fazer isso porque vai ter esse efeito. É a coisa da sensibilidade dele, da poética dele, da melodia dele. E é isso. Eu recebo tanto vídeo de crianças com baile Betinho, cara. É É tão sério. lindo. Eu achava que era só os meus. Cara, primeiro que todas as Betinhas, né? Essa música foram feitas para cada uma delas, né? É tipo assim, essa música é minha, essa música é minha. Da mãe dos meus amigos que são Betinhas, a minha tia, que é Betinha, A gente tem uma e Betinha também no grupo que fala que é dela. tem essa coisa. Então, essa música, essa maneira de intimidade que as pessoas têm com a música dele, porque é uma intimidade, né? Como se fosse uma coisa diferente geralmente o que a gente tem das nossas afetividades com a música. As dele tem outro tipo de afetividade. E isso é grandioso, né? Isso a gente tem que, na verdade, entender bem para poder passar para as pessoas e quem dera daqui a um tempo um ou outro surja com essa capacidade também, porque é um nível de comunicação que você que é professor, eu que sou um cara que lidou com o microfone no palco, é um tipo de comunicação e uma facilidade de comunicação que não é comum, que a gente não encontra, mesmo se treinando para isso, a gente não encontra facilmente, né? O Erasto não era fácil nesse sentido. E faz uma falta danada porque, além de tudo isso, era uma pessoa extremamente humana, 100% com empatia com todos, assim, era um cara que pensava sempre por último nele, literalmente, estava sempre pensando em todo mundo. E esse tipo de ser humano faz uma falta nos dias de hoje, danada, para a gente ter como referência para dizer, opa, a referência é aquilo ali, não é essa aqui, não. O Chico também era assim, o Chico Sainz era um cara que tinha uma consciência do coletivo que é muito rara, ainda mais hoje, né? Que de lá para cá, ele morreu em 99, de lá 97. para cá, 7, né? De lá para cá, 2 de fevereiro, né? o negócio só piorou, né? Porque a gente vive essas redes sociais, desencadeou uma onda você com você mesmo. Aí, de repente, você virou especialista sobre tudo, a sua opinião vale para tudo, e, no fundo, você não está pensando no coletivo, você está pensando no seu, e essa era do egoísmo aí só se aprofundou depois de 97 para cá. E o Chico era o oposto disso. Era um cara que extremamente coletivo, extremamente coletivo. Nada ele pensava nele.
primeiramente nele para ele, embora ele soubesse que era um motor gerador, uma unidade dentro de um motor gerador das mais importantes, um parafuso dos mais importantes para a máquina, mas que ele não se levava a sério nisso. Ele era um cara que pensava coletivo, ajudava todos e pensava num todo, e isso era tão bacana, cara, encontrar gente que ensina isso, gente que pensa assim, que você encontra, lidar com essas pessoas e descobre que não é o egoísmo que é o importante, é o contrário do egoísmo. A falta dele é que é o estado de bem-estar, e não quando ele está em tudo, né? Bom, aparecem outros, já já vem outros e tal. Difícil, mas Mas a gente precisa estar acreditando nesse tipo de coisa, né? Isso é que é a utopia, né? Você precisa ter algumas utopias para para se manter poder, vivo, é. para buscar, né? Porque a gente precisa estar buscando as coisas que a gente acredita e que são necessárias, porque se a gente não acreditar mais, já deixa de buscar e o contrário toma conta. Perfeito. Já que você trouxe o tema, eu vou aproveitar essa ponga e vou fazer minha última pergunta. Chico Buarque, muito mais novo do que Vinícius, certa vez falou que quando Vinícius ia à sua casa lá em Roma, Sérgio Buarque também trabalhava no Itamaraty, né? Enfim, e quando Vinícius dizia que ia lá, a casa tremia, ele sentia a casa tremer. Achei lindo essa sensibilidade dele, né? Ele disse que a mãe descia com doces que nunca descia e a casa esperava Vinícius chegar e o ambiente se transformava, né? E aí ele passou a ter esse contato com a música e ele sentiu o abajur tremer, as coisas tremer. E a gente sabe o que era o outro Chico, o Sainz, dentro do palco, ele fazia tremer, né? Chico, assim, uma visão de fotografia, de estética, de cinema, e você vê as fotografias da banda, ele tem uma A gente, leitura, né? uma performance diferente de todos, né? De tudo. Todo mundo está Tudo. numa perspectiva, numa performance, e ele já tem aquela visão com a câmera, aquele... Pô, era, assim, absurdo, absurdo. O que foi... Eu demorei para isso, cara. Putz, demorei para chegar nisso, assim, porque é difícil, é isso. Ele criou um personagem e o personagem dele usava roupas que ninguém queria usar, que era roupa de sulanca, sabe, de feira, porque ele via que essas pessoas precisavam ter um holofote para serem vistas a beleza delas. E foi o que aconteceu, né? Quando você via ele com aquele meião de jogador, uma calça de chita, uma camisa branca assim, um chapéu de coco, você dizia, esse cara, esse miserável, vai para onde desse jeito? Mas quando ele se transformava naquele personagem no palco, que fazia as caras, que posava na posição certa para poder falar aquilo e olhar para você e você dizer, caralho, é isso. Era foda, como é que o cara domina tudo isso assim, né? Era um super talentoso, cara. E ele ensinou isso para todos nós, para toda a nossa geração. Acho até mais ensinou mais a atuar do que o Lírio Ferreira, o Paulo Caldas, o Marcelo Gomes no cinema pernambucano, porque o cara ele veio completo de fábrica, cara. Eu percebo isso também, percebo. Agora, fora da câmara, fora do palanque, qual era a vibração de estar do lado dele, assim, de tomar uma cerveja, de ir na soparia ali de Roger, ou de ir no Cantinho das Graças, não sei se você frequentou o Apartamento Dolores, e a vibração era a presença dele, o espírito, o que batia assim no coração estar do lado dele? Ele era um cara muito carismático, né? E era um cara que, por exemplo, dançava super bem. Então a gente ia para as festas, o cara dançava super bem. Ele era o cara que conversava com todo mundo com a facilidade da a mesa dos intelectuais, a nossa mesa de surfista punk rock. Ele conversava com todo mundo, assim. Era porque tinha um conteúdo pronto, né? Ele sabia o que ia fazer. Ele
o que ele estava fazendo, ele tinha pleno domínio daquilo e sabia o caminho para chegar nos lugares. E isso em todas as áreas. Por exemplo, essa mesa de intelectual eram todos e são todos ou jornalistas ou professores universitários e tal. Mas ele um cara que não tinha estudado tanto, não tinha terminado faculdade, etc. Ele tinha mais profundidade no entender as coisas e poder interagir com elas do que essas pessoas que eram professores ou escritores ou médicos ou sei lá o quê. Ele era um cara que tinha uma visão de mundo, de negócios, numa época louca, porque era final dos anos 80 era um caos completo o país. E dentro desse caos, ele tinha uma capacidade de enxergar os caminhos para tudo, desde para eleger um vereador até para fazer sua música se tornar sedutora para um ouvido paulista, sabe? Na época, ninguém ia para São Paulo, não se andava de avião, ninguém tinha dinheiro para andar de avião. E ele tinha essa capacidade, assim. Então, quando ele chegava nos lugares, era realmente uma festa. Primeiro que ele ia lhe apresentar alguma coisa que você não conhecia, que era sensacional. Ou uma música, ou um quadrinho, ou uma frase de alguém, ou dizer alguém que ele conheceu. Assim foi quando ele conheceu o D2 no Rio de Janeiro, chegou em Recife contando. Conheci uma banda sensacional, Planet Hemp, não tinham gravado ainda. E ele tem um refrão que é assim: legalize já, é uma erva natural, não pode lhe prejudicar. E isso virou logo um refrão que o Ed começou a cantar. No próximo show, o Ed já estava fazendo isso, porque Chico trouxe esse refrão do Marcelo D2, ou do Planet Hemp, lá do Rio, e saiu diretamente para uma música nossa que a gente tinha, que era meio instrumental. E ele tinha essa capacidade de síntese também raríssima, né? De sintetizar ideias, movimentos, ritmos. Era realmente um cientista, cara, um cientista do pensamento, assim, da síntese, do ritmo, principalmente, que o cara também tem uma capacidade de fazer hoje em dia é fácil, porque a gente vem aí de 30 anos de uma cultura de DJ, que são pessoas que aprenderam e mexem com ritmos variados. Na época não existia DJ. E no hip hop o cara é do scratch, mas a gente no Brasil, por exemplo, não conhecia. E ele tinha essa capacidade rítmica, que tem um DJ hoje, 30 anos depois de escolas, os DJs têm parte da capacidade que ele tinha de dominar ritmos e construir coisas novas a partir do ritmo. Então, quando você encontra um cara desse, é isso. Você que queria ser Bob Marley, quer ser o cara agora. Porque é um cara sensacional de estar junto, tem sempre uma boa tirada, tem sempre uma história interessante para contar, tem sempre uma informação valiosa a lhe dar. E o que ele anda fazendo para ele, que é essa conversa, né? Aí chega alguém criticando. Porra, aquele disco seu, não sei o que lá, né? Você não sei o que, podia ter feito não sei o que, não sei o que. Aí, Pupilo que me ensinou essa. Aí tu para e pergunta ao cara, e tu tá fazendo o quê? Não, eu não estou fazendo nada, não. Ah, tá bom. O cara estava sempre fazendo uma coisa que era muito interessante. Fosse escrevendo um manifesto, fosse montando uma formação de banda original, fosse mostrando uma letra sensacional que ele tinha acabado de pensar, fosse nos indicando uns filmes que são super importantes para o desenvolvimento do que foi a cena pernambucana, emprestando um quadrinho que vai revolucionar a tua vida, que é isso, que um quadro daquele quadrinho está comigo até hoje, emprestando para você um disco do Black Hole que você nunca devolveu. Olha aí. E por aí vai. E por aí vai. Era esse tipo de cara que a casa realmente tremia. E tremia da alegria. Tremia ao som de um groove envenenado que se chamava Chico Sainz, que onde chegava todo mundo se levanta e ia dançar com um sorriso no rosto. Esse era o cara. Lindíssimo. Vamos deixar isso daí gravado. E para finalizar nosso papo, agradecer, né, seu sim aí, sua disponibilidade, sua simpatia e assim sua banda, para mim, na minha visão de um cara que
milita na música, que respira música e que é música, né? Mas não vivo de música exclusivamente, vivo de cultura e do tempo, né? O tempo é meu objeto de trabalho. Vocês são mais jovens do que nunca. Eu vejo vocês cada vez mais jovens, assim, namorando com e dialogando com o que está acontecendo e se reinventando. E, caramba, não sei, nem sei se você sabe também aonde é que vocês vão, né? A vida é um eterno devir, né? Não tem como fazer essa pergunta, né? Quais são suas perspectivas, o que vocês querem fazer, porque as coisas vão acontecendo a cada dia e esse mundo está cada vez mais veloz, né? Mas eu queria dizer que eu estou aqui sentado esperando aí os próximos capítulos aqui, ansioso. A nossa ideia é talvez esse ano fazer um álbum não de autorais. A gente está estudando aí um repertório dos blocos holandeses, os hinos dos blocos holandeses. E talvez seja um original Olinda Style 2, mas dessa vez homenageando os blocos holandeses. Eu preciso chegar a uma ideia musical de formatação de cada música, porque eu não quero fazer um disco de frevo com essas músicas. Então, agora, né, a partir de agora, eu estou começando a estudar e a sentir e a pesquisar para ver se eu consigo chegar numa formatação para cada música dessas, uma harmonia diferente, uma formações de instrumentos diferentes, para tentar chegar num lugar que seja interessante para fazer esse original Olinda Style 2, homenagear os blocos, alguns blocos de Olinda, tocando os hinos. Porque eu quero, paralelo, estar compondo para outros trabalhos que não, dessa vez não o Ed, esse será o 10º álbum do Ed. Mas eu estou sentindo necessidade também de fazer outras coisas extra Ed. Cara, fiz 51 e sei lá, daqui a pouco eu não estou mais por aqui e eu quero aproveitar para estar fazendo outras coisas também. Sem pretensão comercial, sem pretensão de trocar um por outro, não se passa por isso, se passa só para experimentar outras coisas com a nossa cabeça mesmo. Ter essa oportunidade de aprender fazendo coisas novas. Até para quando voltar a fazer autoral do Ed, tentar trazer elementos novos, novos aprendizados. Nesse sentido, um disco infantil também, eu tenho feito alguma coisa, músicas infantis, e por estar mergulhado nessa paternidade, ainda mais com a pandemia, né, que a gente ficou em casa com eles, eu estou bem interessado. Estou sentindo muito isso, né, vivenciando, sentindo, e estou interessado em transformar isso em música para eles. Os dois guris são muito musicais e quem sabe aí eu estava fazendo a música da Laúça ontem, deixa eu terminar com ela, que era alguma coisa assim. A Laúça passou, todo menino da rua correu para brincar. A Laúça que acabou de chegar. A Laúça chegou, tom-tom. A Laúça chegou, titi. É tom-tom e titi, meus filhos. E estou nessa de esse universo lúdico, simples, né? É o mais difícil de você conseguir fazer música a partir de um universo muito simples. Imagens muito simples e diretas para o universo musical da criançada, da meninada. E estou nessa. Aí são desafios, né? E a gente aprende com os desafios. Talvez para manter essa juventude que você se referiu, da nossa música e tal, seja preciso isso, porque quando a gente faz a mesma coisa já depois de um tempo, essas coisas envelhecem. E a gente precisa estar se renovando a cada minuto, porque a arte não para. Tem uma música nossa que faz: o futuro é uma probabilidade, a única estabilidade é aceitar a incerteza, e a única salvação é a transformação a cada segundo. Cada instante é importante. Não fique aí parado com a boca escancarada, o Raul Seixas. Não ridicularize o absurdo, pois amanhã o absurdo poderá ridicularizar os descrentes nele. E por aí vai. Então, nesse sentido que eu estou cheio de projetos para esse ano, um trabalho que pode ser meu com outras pessoas, coletivo, não necessariamente meu autoral só, e esse disco infantil. Aí eu vou no seu trabalho. Eu quero ter agora tempo para poder trabalhar o tempo para poder realizar isso tudo.
Mas se não esse ano, nos seguintes, a gente vai terminando. É isso. Irmão, obrigado mais uma vez, uma simpatia, cara. Porra, já era, assim, ouvinte, assim, fã da banda e do músico, né? Agora passo a admirar o cidadão, a pessoa, o pai, Fábio. Porra, parabéns, parabéns. Muito axé aqui da Bahia para você e para sua família aí, meu irmão. Saravá para vocês. Eu vou pausar aqui nossa conversa.